As promessas significavam pouco quando o inverno se instalou. Significavam ainda menos quando a coroa de um alfa se tornou pesada. Ele trocou 10 anos de lealdade por uma aliança frágil, despojando a sua companheira do título à frente de toda a alcateia. Ela não gritou, não implorou. Simplesmente saiu para a neve, levando a sua dignidade consigo. Agora, enquanto o degelo da primavera revelava as consequências da sua ambição, ele tinha de assistir impassível enquanto um alfa rival reivindicava o que ele deitara fora. O ferro tinha um sabor aborrecido na língua de Maeve. Mordeu o interior da bochecha até ela se abrir, ancorando-se na dor aguda e florescente. Era melhor concentrar-se nisso do que no silêncio esmagador no grande salão de Ashdown. As tochas bruxuleavam contra as paredes de pedra úmida, lançando sombras longas e erráticas sobre a alcateia reunida. 300 rostos fixavam o estrado. 300 lobos com cheiro a lã molhada, ansiedade e corpos não lavados, à espera que o seu alfa falasse. Garrett estava junto da pesada mesa de carvalho. Não olhou para Maeve. O seu olhar estava fixo num ponto logo acima das pesadas portas de madeira, no extremo oposto do salão. Ao seu lado estava Lady Cecily, de Oakhaven. Era humana, pequena, envolta em veludo carmesim rico, que parecia ridículo contra a arquitetura sombria e fria do reduto dos lobisomens. Cheirava a água de rosas e medo. Maeve estava na base das escadas. Usava couro cozido e um pesado manto de pele de lobo, o manto da Luna. Ela própria matara a fera que fornecera a pele 8 invernos antes, quando um renegado tentara rasgar a garganta de Garrett nas florestas de pinheiros do sul. Os silos estão vazios. A voz de Garrett finalmente quebrou o silêncio. Era uma voz boa, profunda, ressonante, com o comando natural da sua linhagem. A voz que sussurrara contra a sua pele no escuro, prometendo um eterno. Agora, soava como um estranho a entregar um decreto de imposto. A praga levou o trigo de outono, os nossos terrenos de caça estão estéreis. Se dependermos das nossas próprias reservas, metade desta alcateia vai congelar ou morrer à fome antes do degelo da primavera. Um murmúrio baixo percorreu a multidão. Homens e mulheres mexeram-se sobre os pés. Eles conheciam a verdade das suas palavras. A fome já era uma hóspede familiar nas suas lareiras. Lord Hoster de Oakhaven ofereceu uma troca. Garrett continuou, finalmente baixando o queixo. Os seus olhos, de um âmbar pálido e deslumbrante, passaram por Maeve por uma fração de segundo antes de se desviarem. Covarde. Grãos, carnes salgadas e aço, o suficiente para nos fazer atravessar a longa escuridão. Em troca, ele pede um laço permanente entre as nossas casas. E casamento? O murmúrio morreu. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado o suficiente para rachar pedra. Lobos não casavam por política. Eles acasalavam para a vida. O laço era uma corrente de instinto e alma. Quebrá-lo não era apenas um escândalo, era uma mutilação. Maeve manteve o rosto completamente imóvel. O seu peito parecia apertado, como se faixas de ferro estivessem a ser lentamente apertadas à volta das suas costelas. Ela sabia que isto viria. As discussões tarde da noite nos seus aposentos, a sua agitação desesperada, o cheiro da sua culpa profunda e sufocante, sempre que regressava dos salões de fronteira. Ele tentara explicá-lo a ela 3 noites antes, chorando no seu ombro, implorando-lhe que compreendesse que um alfa deve sacrificar tudo pelo seu povo. Ela dissera-lhe, para fazer o que devia. Ela apenas não percebera o quão violentamente isso a despedaçaria. Eu demito-me do meu laço com Maeve da Cumeira do Norte, disse Garrett. As palavras eram formais, praticadas e completamente desprovidas de emoção. Ela estava a recitar um guião para impedir que o seu lobo se arranhasse para fora do seu peito e massacrasse a mulher humana ao seu lado. Ela está liberta das suas funções como Luna. Ela está liberta da minha casa. Lady Cecily ocupará o seu lugar ao meu lado, e em troca, os carros de grãos cruzarão as nossas fronteiras à primeira luz. Cecily parecia aterrorizada. Apertou as suas saias de veludo, encarando os rostos cicatrizados e brutais da alcateia.
Ela não tinha ideia do que estava a acontecer a um nível primal. Ela não sentiu a ruptura súbita e chocante na atmosfera da sala. A ruptura psíquica da mãe da alcateia do seu trono. Maeve sentiu. Sentiu como uma lâmina a deslizar entre as suas costelas, torcendo para cima. O laço de acasalamento, enfraquecido por semanas de distância, partiu-se. Uma onda física de náuseas atingiu-a tão forte que os seus joelhos cederam por um microsegundo. Ela controlou-se. Bloqueou as suas articulações. Não cairia à frente deles. Garrett estava a respirar com dificuldade agora, os seus nós dos dedos brancos onde agarrava a borda da mesa. Estava a olhá-la abertamente, os seus olhos âmbar implorando-lhe que facilitasse, que desviasse o olhar, que apenas aceitasse. Maeve levantou a mão até ao pesado feixe de bronze na sua garganta. Os seus dedos estavam firmes. Desabotoou o alfinete. O pesado manto de pele escorregou dos seus ombros e caiu no chão coberto de junco, com um baque suave e pesado. Ela olhou para Garrett. Não projetou raiva. Não projetou tristeza. Projetou nada. Os seus olhos estavam planos, duros como pedras de rio. Eu aceito a ruptura, Alpha, disse Maeve. A sua voz estava firme, a atravessar o salão com clareza. Que a sua nova noiva mantenha a sua cama quente e a sua barriga cheia. Virou-se sobre o calcanhar. A multidão abriu-se para ela instantaneamente. Eles não a olharam nos olhos. Alguns dos guerreiros mais velhos baixaram a cabeça, expondo os seus pescoços num gesto silencioso e proibido de respeito. Maeve ignorou-os. Caminhou pelo corredor central, as suas botas a raspar na pedra, o som a ecoar no salão silencioso. Caminhou pelas pesadas portas de madeira e para o vento mordaz do pátio. A neve já começara a cair, polvilhando a lama numa fina camada de branco. Ela não tinha manto. O frio picou os seus braços, agudo e implacável. Atrás dela, as portas fecharam-se com um estrondo final e retumbante. Ela era apenas um lobo agora, não reclamado, não classificado, sozinho. O gelo gravou-se nos painéis de vidro da alta fortaleza. Garrett estava junto da janela estreita, a saborear uma taça de vinho especiado que se tornara morna. O fogo na lareira rugia, devorando o carvalho perfeitamente temperado, mantendo a câmara sufocantemente quente. A corrente de ar nesta sala é simplesmente insuportável, queixou-se Cecily da enorme cama de penas. Estava envolta em 3 camadas de peles, parecendo minúscula e miserável. Não podemos pendurar mais tapeçarias? Eu tratarei disso, murmurou Garrett, sem se virar. Os seus olhos estavam fixos no pátio inferior, perto dos tanques de curtumes. O cheiro a soda cáustica e carne podre normalmente mantinha a nobreza afastada da parede oriental, mas Garrett passava horas nesta janela. Lá embaixo, na lama, uma mulher estava a carregar um cesto maciço de peles molhadas de um tanque. Usava uma túnica de lã remendada, rígida de água congelada e gordura animal. O seu cabelo escuro estava amarrado com um pedaço de corda esfarrapada. Grunhiu ao levantar o cesto para o seu quadril, a sua respiração a formar nuvens no ar gelado. Era Maeve. Garrett deu um gole lento e agonizante no vinho. Tinha gosto de cinzas. Quando cortara o laço, esperara que ela partisse. Esperara que o fizesse. Era costume que uma companheira descartada regressasse à sua alcateia natal ou procurasse uma nova vida como lobo solitário. Ele até ordenara ao seu tesoureiro que preparasse uma bolsa pesada de prata e um cavalo rápido para a sua partida. Ela recusara ambos. Movera os seus poucos pertences para os quartéis comunais na aldeia inferior, pegando num beliche entre os ômegas não classificados e os servos humanos. Quando o intendente perguntou que trabalho ela faria, ela apontou para os curtumes, o trabalho mais brutal e de cheiro mais desagradável em Ashdown. Ela estava a puni-lo. Ele sabia disso. Todos os dias, tinha de olhar pela sua janela e ver a mulher que lutara ao seu lado na lama e no sangue. A mulher que sofrera um golpe de espada no ombro para proteger o seu flanco, a raspar gordura de peles de vaca como um simples servo. Garrett, está a ouvir-me? A voz de Cecily era fina, a resmungar. Os servos olham para mim de forma estranha. As mulheres na cozinha, quando lhes pedi para prepararem um caldo mais leve,
Uma delas mostrou-me os dentes. Na verdade, mostrou-me os dentes. São lobos, Cecily. Não são os servos de Oakhaven. Tens de falar com elas com autoridade, não com direito, disse ele cansado. Eu sou a sua dama. Tu és a minha esposa, corrigiu Garrett, virando-se finalmente da janela. Tu não és a sua Luna. Cecily estremeceu. A verdade pairava amargamente no ar quente. O grão chegara. A alcateia comera. Garrett salvara-os da fome. Mas uma barriga cheia não comprava uma alma de lobo. A alcateia respeitava a força, o instinto e o sangue forjado nas chamas da sobrevivência. Cecily era uma necessidade frágil, importada. Toleravam-na por causa da comida. Nunca sangrariam por ela. Lá embaixo no pátio, Maeve deixou cair o pesado cesto perto dos postes de raspagem. As suas mãos estavam cruas, os nós dos dedos rachados e a sangrar da soda cáustica e do frio. Ela não sentia. O trabalho físico era uma bênção. Exauria o seu corpo tão completamente que ela conseguia dormir à noite sem que o seu lobo uivasse na vastidão vazia do seu peito. Um velho, Elias, arrastou-se com um balde de água fresca. Era um humano que servira a alcateia durante 50 anos. Ele pousou o balde e ofereceu-lhe um pano de linho limpo, embora esfarrapado. Devias usar luvas, rapariga, rasgou Elias, os seus olhos cheios de tristeza. Luvas arruinam a aderência, respondeu Maeve asperamente, pegando no pano e limpando o lodo cáustico dos seus antebraços. O Alpha Observati, disse Elias baixinho, acenando em direção à alta fortaleza. Todas as tardes. Maeve não olhou para cima, nem sequer parou de limpar. O Alpha tem um vasto território para inspecionar. Se ele escolher observar a lama a secar, é da sua conta. Ele enviou-te uma nova capa ontem. Lã forrada com pele de raposa. Mandaste o mensageiro queimá-la. Tem uma capa. Maeve gesticulou para a lã fina e manchada de gordura pendurada num barril próximo. É orgulho, Maeve. O orgulho vai congelar-te tão rápido quanto o vento. Maeve finalmente parou. Olhou para Elias, os seus olhos a brilhar com um ouro súbito e perigoso que fez o velho dar um meio passo para trás. O lobo dentro dela ainda estava lá, maltratado e acorrentado, mas letal. Não é orgulho, Elias, disse ela, a sua voz a descer para um rosnado perigoso. É realidade. Ele comprou uma nova vida. Pagou por ela comigo. Não usarei as migalhas que ele deita da sua mesa principal para acalmar a sua culpa. Sobreviverei a este inverno nos meus próprios pés, ou não o farei de todo. Ela atirou o linho de volta para ele e virou-se para o rack de esticar, pegando num raspador de ferro sem fio. Pôs-se a trabalhar na pele, a raspar o excesso de gordura, com golpes violentos e rítmicos. Acima, na fortaleza, Garrett observava-a até o sol se pôr e as sombras engolirem a sua silhueta. O seu peito doía, uma dor constante e aborrecida que nenhuma quantidade de grão de Oakhaven podia curar. Fizera a coisa certa para o seu povo. Diziam-no a si mesmo a cada hora de todos os dias. Mas à medida que o longo inverno se arrastava, Garrett percebeu uma terrível verdade. Salvara a sua alcateia, mas perdera o respeito da sua alcateia. E perdera a única mulher que alguma vez o vira verdadeiramente. A lama substituiu a neve. O degelo da primavera transformou as estradas de Ashdown em rios castanhos traiçoeiros. Mas também abriu as passagens. A estação de isolamento terminara. Era a altura do Conselho de Primavera. A cada 3 anos, as alcateias do norte reuniam-se para renovar tratados, resolver disputas de fronteira e negociar. Este ano, Ashdown era o anfitrião. O pátio era uma massa caótica de barulho e cor. Tendas foram montadas contra as paredes exteriores. Bandeiras retratando corvos, veados e lobos com presas de urso agitavam-se no vento fresco. O cheiro a javali assado e cerveja especiada mascarava o cheiro habitual a cão molhado e fumo de lenha. Maeve carregava uma pesada bandeja de madeira, carregada com canecas de cerveja escura a derramar. Navegou pelo salão principal lotado com facilidade praticada, escorregando entre guerreiros barulhentos e nobres bêbados. Usava um vestido simples de linho grosseiro,
o tecido áspero e tingido de um marrom baço. O seu cabelo estava trançado apertado contra o crânio. Manteve os olhos baixos a fazer o seu trabalho. Os ômegas e os servos estavam esticados com a afluência de convidados e esperava-se que ela fizesse a sua parte. À mesa principal, Garrett sentava-se com Cecily. Parecia exausto. A política do conselho era delicada e ele estava a negociar de uma posição de fraqueza percebida. Ele casara com uma humana. Alguns dos alfas tradicionais viam isso como uma diluição da linhagem, um sinal de desespero. As pesadas portas no fundo do salão bateram ao abrir. O barulho estrondoso do banquete diminuiu, substituído por um zumbido tenso e atento. Cedric de Highkeep chegara. Entrou pelo corredor central, seguido por uma dúzia dos seus guardas de elite. Cedric era um homem grande, construído como uma máquina de cerco. Não usava os veludos refinados dos senhores do sul, nem as peles ostensivas dos alfas do norte. Usava couro escuro e oleado e cota de malha, parecendo como se tivesse acabado de sair de um campo de batalha. O seu rosto era rude, esculpido com as linhas duras de um homem que governava o trecho mais brutal de montanhas do território. Uma cicatriz irregular ia da sua têmpora esquerda até a sua barba espessa e escura. Cheirava a ozono, pinho e a domínio absoluto e esmagador. Maeve sentiu a pressão da sua aura a 20 pés de distância. O seu lobo, adormecido e letárgico durante meses, mexeu-se no seu peito. Deu um passo para trás contra o pilar de pedra, mantendo a sua bandeja firme, observando-o a aproximar-se do estrado. Garrett, Cedric Rhys-Hu. Sem título, sem reverência. Alpha Cedric, respondeu Garrett, levantando-se. Forçou um sorriso acolhedor, mas a tensão nos seus ombros traiu-o. Estás atrasado. Esperávamos-te há 3 dias. Avalanche na passagem de Ardósia. Tivemos de cavar para sair, disse Cedric casualmente, embora os seus olhos escuros e penetrantes estivessem a escanear a mesa principal. Demoraram-se em Cecily por um momento. Ele não zombou, mas a pura falta de interesse no seu olhar era insulto suficiente. Vejo que sobreviveram ao inverno, Garrett. Mal, parece, dada a companhia que agora mantens. Cecily corou. A mandíbula de Garrett apertou. Minha esposa, Lady Cecily, traz a força de Oakhaven às nossas fronteiras. Ela traz grãos, corrigiu Cedric bluntly. Grãos deixam-te gordo. Não te deixam forte. Mas é a tua alcateia. Lida com a tua própria podridão. Uma inspiração coletiva sugou o ar da sala. Os guardas de Garrett mexeram-se, as mãos a descerem para os punhos das espadas. Os homens de Cedric nem sequer vacilaram. Apenas sorriram sinistramente. Garrett ergueu uma mão, parando os seus homens. Não podia arriscar uma guerra com Highkeep. Senta-te, Cedric. Come. Falaremos de fronteiras amanhã. Cedric manteve o olhar de Garrett por um longo momento, estabelecendo a hierarquia da sala antes de se virar. Caminhou para as mesas inferiores, onde os seus homens já tinham ocupado um banco. Maeve avançou, encarregada de levar cerveja aos recém-chegados. Aproximou-se da mesa de Cedric, pousando as pesadas canecas com movimentos rápidos e precisos. Mais carne. Um dos homens de Cedric ladrilhou, um guerreiro jovem e arrogante com demasiado ego. Bateu com o punho na mesa, mesmo perto da mão de Maeve. Sem pensar, o instinto assumiu o controlo. Maeve não vacilou. Simplesmente virou a cabeça, fixando o jovem guerreiro com um olhar morto e vazio. Não era o olhar de uma serva. Era o olhar de um predador a calcular o esforço exato necessário para arrancar uma garganta. Ela manteve o seu olhar, canalizando a quietude absoluta que aperfeiçoara durante um inverno brutal. O jovem guerreiro falhou. O seu lobo uivou interiormente. Ele desviou o olhar, puxando a mão para trás. Maeve acabou de pôr a mesa e virou-se para sair. Uma mão grande e cicatrizada disparou e agarrou-lhe o pulso. Maeve congelou. A aderência era como uma garra de ferro, mas não era dolorosa. Era meramente uma âncora. Ela olhou para baixo. Cedric estava a segurar-lhe o braço. Ele não estava a olhar para o seu rosto. Estava a olhar para a sua mão. O seu polegar roçou as calosidades grossas e amareladas na sua palma. Os nós dos dedos rachados, a cicatriz branca desvanecida,
que corria pelo seu antebraço de uma lâmina que apanhara anos antes. Lentamente, Cedric olhou para cima. Os seus olhos escuros encontraram os dela. A inteligência no seu olhar era surpreendente. Ele não estava a olhar para uma rapariga serva. Estava a ler a sua história nas suas cicatrizes. Respirou fundo. Captou o seu cheiro por baixo da cerveja velha e da soda cáustica. Tu não és uma serva, disse Cedric suavemente. A sua voz profunda mal se ouvia por cima do barulho do salão. Sou o que o Alfa necessitar que eu seja, respondeu Maeve, mantendo a voz inteiramente plana. Tentou puxar o pulso. Ele soltou-a instantaneamente, levantando as mãos num gesto de paz. O meu homem insultou-te, disse Cedric, os seus olhos nunca deixando os dela. Ele vai pedir desculpa. Isso não é necessário. É, insistiu Cedric. Olhou para o jovem guerreiro. Fala. O guerreiro engoliu em seco. Desculpas. Maeve deu um aceno curto e curtido, e afastou-se. Podia sentir os olhos de Cedric a queimar um buraco nas suas costas durante todo o caminho para a cozinha. Da mesa principal, Garrett observou a troca. Garrett Cedric agarrá-la. Vira a forma como o maciço alfa de High Keep olhava para Maeve, não com a luxúria desdenhosa que os homens geralmente direcionavam a raparigas de taverna, mas com curiosidade súbita e profunda. Garrett agarrou a sua taça com tanta força que o metal começou a dobrar. O seu lobo enfureceu-se, um instinto violento e possessivo a arranhar-lhe a mente. Minha. Mas ao olhar para Cecily, que picava delicadamente um pedaço de perdiz, e depois de volta para Maeve, que desaparecia nas sombras do corredor dos servos, a fria realidade atingiu-o. Ela já não era dele, e Cedric de High Keep acabara de perceber exatamente o que Garrett deitara fora. O campo de treino de Ashdown cheirava a terra revolvida, suor e ferro barato. A primavera amolecera o solo, transformando o círculo de treino numa cova traiçoeira de lama escorregadia. Maeve estava na borda do campo, um pesado balde de pedras molhadas e óleo descansando no seu quadril. Tinha a tarefa de dar manutenção às armas dos guardas visitantes, um trabalho tedioso e manchado de gordura. Sentou-se num baixo toco de madeira, uma espada larga sem fio no colo, a trabalhar uma pedra grosseira na borda com raspes rítmicos e triturantes. No centro do ringue, os melhores de Ashdown estavam a fazer uma demonstração para as alcateias visitantes. Eram rápidos, estavam bem alimentados, mas lutavam por aplausos, não por sobrevivência. Cedric de High Keep encostou-se à grade de madeira, uma caneca de água na mão. Observou o combate de treino com os olhos entreabertos. Um jovem tenente de Ashdown acabara de desarmar o seu oponente com uma aparagem vistosa e giratória, arrancando um grito dos espectadores. Cedric não aplaudiu. Deu um gole lento, a sua expressão totalmente aborrecida. Aqueiste a nossa técnica deficiente, Alpha Cedric. A voz de Garrett flutuou da varanda superior. Estava lá com os braços cruzados, uma ponta de defensividade a infiltrar-se no tom. Cedric olhou para cima. Acho-a teatral. Uma rotação como essa expõe a artéria femoral por um segundo inteiro. Nas minhas montanhas, aquele rapaz sangraria até morrer antes de terminar a sua pirueta. Um silêncio tenso caiu sobre o campo. O jovem tenente corou, apertando a espada de treino de madeira. Talvez o alfa de High Keep quisesse demonstrar a sua técnica de montanha? Foi um desafio insolente. Garrett deveria ter repreendido-o, mas permaneceu em silêncio, observando de cima. Queria ver Cedric humilhado na lama. Cedric não tirou o seu pesado casaco de couro. Simplesmente pousou a sua caneca na grade e passou por cima da barreira. Entrou no centro do ringue, as suas botas afundando-se 1 centímetro na lama. Não pegou em nenhuma arma. Anda lá então, ressoou Cedric. O tenente hesitou, depois atacou. Balançou a lâmina de treino num arco amplo e varredor, visando as costelas de Cedric. Cedric não bloqueou. Entrou na guarda. Moveu-se com uma eficiência brutal e aterradora, o seu maciço corpo a pivotar no chão escorregadio, sem escorregar 1 centímetro. Agarrou o pulso do tenente, torceu-o bruscamente até um estalo nauseante ecoar pelo campo e impulsionou o seu joelho para cima no peito do homem. A luta durou 2 segundos.
O tenente caiu na lama, a ofegar por ar, a sua espada de treino a voar pelo campo. Aterrissou com a ponta primeiro na terra, exatamente a 3 polegadas da bota de Maeve. Maeve não vacilou. Continuou a raspar a pedra de amolar contra a lâmina de ferro no seu colo. Raspe, raspe. Cedric permaneceu no centro do ringue, a sua respiração completamente regular. Olhou para o tenente ofegante, depois virou lentamente a cabeça. Os seus olhos escuros encontraram Maeve. Os teus homens lutam como se esperassem que um árbitro interviesse, chamou Cedric, o seu olhar nunca deixando Maeve. Lutam como meninos. Quem os ensinou? O campo estava mortalmente silencioso. Todos em Ashdown sabiam a resposta. Maeve parou a pedra de amolar, olhou para cima, encontrando o olhar de Cedric. Fui eu, disse ela. A sua voz estava calma, a espalhar-se facilmente no campo silencioso. Antes do inverno, Cedric inclinou a cabeça, um sorriso lento e predatório a tocar o canto da sua boca. Esqueceram-se das lições, ou talvez a professora amoleceu. Foi uma provocação deliberada, um teste. Maeve pousou a pedra de amolar. Puxou a espada larga cuidadosamente sobre o balde. Depois levantou-se, abaixou-se e pegou na espada de madeira da lama aos seus pés. Testou o seu peso, encontrando o ponto de equilíbrio. Era um pouco leve para o seu gosto, mas serviria. Entrou no ringue. A lama sugou as suas botas gastas. Parou a 10 passos de Cedric. Na varanda, Garrett agarrou a grade de madeira. Maeve, desce. Este não é o teu lugar. Ela ignorou-o completamente. Nem sequer olhou para cima. O seu foco estava inteiramente no homem da montanha à sua frente. Queres ver o currículo? Perguntou Maeve calmamente. Mostra-me, respondeu Cedric, caindo numa postura solta e aterrada. Maeve não se apressou. Circulou para a direita, testando o seu olhar, procurando o ponto de ancoragem do seu equilíbrio. Era enorme, fortemente musculado e enraizado como um carvalho. Ela não o podia sobrecarregar. Tinha de desmantelar a sua alavancagem. Explodiu para a frente, sem giros vistosos, sem arcos amplos. Dirigiu a lâmina de madeira diretamente num golpe apertado e feio visando a sua garganta. Cedric afastou-a com um antebraço pesado, mas Maeve já baixara o seu centro de gravidade. Varreu a perna, chutando a lama debaixo do seu pé líder. Cedric tropeçou. Foi um deslize menor, mas o suficiente. Maeve pivotou, trazendo o punho da sua lâmina para cima, num golpe vicioso em direção à sua mandíbula. Ele agarrou-lhe o pulso. O impacto atravessou todo o seu ombro. A sua aderência era absoluta. Puxou-a para a frente, usando o seu próprio momentum contra ela, com a intenção de a lançar por cima do seu quadril. Maeve não lutou contra a atração. Foi com ela, fechando a distância instantaneamente, e impulsionou o seu cotovelo livre com força no nervo braquial do seu ombro. Cedric grunhiu, a sua aderência falhando por uma fração de segundo. Maeve arrancou o braço, girou para fora do seu alcance e trouxe a sua lâmina para cima, apoiando a ponta de madeira suavemente contra o lado do seu pescoço. Ficaram lá, a respirar com dificuldade. O campo estava tão silencioso que se podia ouvir o vento a sussurrar nas bandeiras nas paredes. Cedric olhou para a lâmina improvisada no seu pescoço. Não parecia zangado. Parecia completamente satisfeito. Sem movimentos em vão, disse Cedric, a sua voz um rosnado baixo a vibrar através da madeira da sua espada. Vais para a garganta, ou quebras a fundação. Um lobo não se importa de ficar bonito quando mata, respondeu Maeve, baixando a lâmina. Não, não se importa. Cedric estendeu a mão e tocou no local do seu pescoço, onde a madeira repousara. Estás desperdiçada nos curtumes, Maeve da Cumeira do Norte. Ele sabia o nome dela. Sabia exatamente quem ela era. Virou-lhe as costas e saiu do ringue, deixando toda a alcateia de Ashdown a encarar a mulher manchada de lama que acabara de traçar uma linha na terra contra o alfa mais perigoso do território. O banquete dessa noite foi um evento barulhento e sufocante. A cerveja fluiu, uma tentativa desesperada dos anfitriões de suavizar os egos feridos da tarde. Maeve não estava perto do grande salão.
Sentou-se numa pilha de feno seco no canto mais distante do estábulo, uma lanterna solitária a lançar sombras longas e tremeluzentes sobre os estábulos dos cavalos. Estava a cozer um rasgão na sua pesada túnica de lã. O trabalho era mecânico, permitindo-lhe processar a adrenalina que zumbia nas suas veias desde o campo de treino. Não lutara assim há meses. Os seus músculos doíam, uma queimação profunda e satisfatória que a lembrava que ela ainda estava viva dentro da casca que construíra. Passos pesados e deliberados esmagaram-se no cascalho do lado de fora das portas do estábulo. Maeve não parou de coser, mas as suas orelhas viraram ligeiramente, rastreando o som. Cedric entrou na luz da lanterna. Trocara a sua pesada cota de malha por uma túnica escura simples, mas a aura de comando permanecia intocada. Parou a poucos metros da sua bala de feno, enganchando os polegares no cinto. "Coses como lutas", observou Cedric, observando os movimentos rápidos e precisos da sua agulha. "Eficiente, sem fio desperdiçado." "Fio é caro", respondeu Maeve sem olhar para cima. Amarraram o nó e morderam o fio. O alfa de High Keep perdeu o caminho para a mesa principal? "Não me perco", disse Cedric. Puxou um balde virado e sentou-se, colocando-se ao nível dela. "Vou exatamente onde pretendo ir." Maeve pousou a túnica. Finalmente olhou para ele. A luz da lanterna captou a cicatriz irregular no seu rosto, tornando-a mais profunda, mais severa. "Perguntei por aí", disse Cedric claramente. "Os meus homens falam com os teus homens. Contam uma história interessante. 10 anos a guardar o flanco de um homem que te trocou por um carro de grãos quando a neve ficou demasiado profunda." A mandíbula de Maeve apertou-se. "A minha história não está em negociação no conselho." "Não é uma negociação, é uma avaliação." Cedric inclinou-se, apoiando os antebraços nos joelhos. "Observei-te a carregar peles hoje. Observei-te a colocar a minha lâmina na minha garganta. Vejo um lobo que foi apunhalado pelo seu companheiro, despojado do seu posto, e em vez de fugir ou rolar, ela ficou e sobreviveu por pura resiliência teimosa. A teimosia mantém-te mais quente do que a piedade." "Mantém", concordou Cedric. "Mas não constrói nada. Apenas arde." Estendeu a mão para o bolso e tirou um anel pesado de ferro forjado. Não era joia. Era o selo de um tenente da alcateia de High Keep. Lançou-o levemente. Aterrou no feno ao lado de Maeve. "Não preciso de uma serva, Maeve. Tenho muitas. Não preciso de uma ômega. Preciso de uma mestra de armas", disse Cedric, a sua voz inteiramente desprovida de piedade ou romance. Era uma oferta de negócios, fundamentada em profundo respeito. "Os meus homens são brutais, mas são desajeitados. Confiam na força e esquecem as táticas. Tu lembras-te delas. Quero que treines a minha vanguarda." Maeve olhou para o anel de ferro. Era pesado, preto e toscamente trabalhado. Era um bilhete para fora da lama. "Por quê?" perguntou Maeve, os seus olhos a estreitarem-se. "Porque nenhum dos meus veteranos conseguiria varrer a minha perna na lama", declarou Cedric bluntly. "E porque conheço o valor de um lobo que não tem mais nada a perder. Vem para High Keep. Cavalga com as minhas bandeiras quando o conselho terminar. Terás um lugar à minha lareira, um posto que ganhas com as tuas próprias mãos, e nunca mais rasparás uma pele, a menos que mates a besta tu própria." Antes que Maeve pudesse responder, as portas do estábulo abriram-se com estrondo. Garrett estava no limiar, cheirava a vinho especiado e a pânico agudo e ácido. Os seus olhos âmbar dispararam de Cedric sentado no balde para Maeve no feno, captando o brilho do anel de ferro entre eles. "Afaste-te dela", rosnou Garrett, o seu lobo empurrando com força a sua pele humana. As suas mãos estavam fechadas em punhos, o seu peito a ofegar. Cedric não se levantou. Apenas virou a cabeça, olhando para Garrett, com a irritação branda de um homem a afastar uma mosca. "Estamos a ter uma conversa privada, Garrett." "Ela é de Ashdown", gritou Garrett, dando um passo em frente. O vinho tornava-o estúpido. Estava a fazer pose contra um predador 2 vezes o seu tamanho. "Ela é da minha alcateia. Tu não entras no meu território e roubas o meu povo." Cedric levantou-se lentamente. A postura relaxada desapareceu.
substituída pela gravidade esmagadora de um alfa desafiado. Ela não tem posto, não está reclamada. Tu próprio cortaste o laço à frente de 300 testemunhas. Fizeste dela uma agente livre, Garrett. Não tens autoridade aqui. Eu sou o alfa deste território, rugiu Garrett. Maeve levantou-se. Não olhou para Cedric. Olhou diretamente para Garrett. Para, comandou Maeve. A palavra não foi alta, mas cortou o ar pesado como um chicote. Garrett congelou. Os seus olhos fixaram-se nela. Maeve, diz-lhe para ir embora. Pertences a Ashdown. Não pertenço a ninguém, disse Maeve, a sua voz a descer para um registro mortalmente quieto. Deu um passo em frente, fechando a distância entre ela e o homem que amara durante uma década. Não sentiu um vislumbre do antigo calor. Apenas sentiu-se exausta da sua fraqueza. Arrancaste a minha alma à frente de toda a alcateia, porque não conseguiste descobrir como alimentá-los sem me vender, disse ela, cada palavra meticulosamente enunciada. Aceitei. Raspei a tua podridão. Sobrevivi ao teu inverno. Mas não fiques aí bêbado da tua própria culpa e finjas que ainda tens o direito à minha lealdade. Garrett recuou, como se tivesse sido atingido fisicamente. A sua boca abriu-se, mas nenhuma palavra saiu. A finalidade absoluta nos seus olhos assustou-o mais do que Cedric jamais poderia. Maeve virou-se de volta para a bala de feno. Pegou no pesado anel de ferro. Segurou-o na palma da mão, sentindo o peso frio do metal. Olhou para Cedric. Preciso de um bom cavalo, disse ela. O rosto de Cedric partiu-se num sorriso sinistro e triunfante. Terás o melhor dos estábulos. Garrett observou, totalmente paralisado, enquanto Maeve colocava o anel de Keeper de feno no dedo. As sombras no estábulo pareceram alongar-se, engolindo o alfa de Ashdown inteiro, enquanto ele percebia que estava a assistir à sua luna descartada a afastar-se para as montanhas, armada, perigosa e alinhada com o seu maior rival. Os cascos bateram na terra compacta da estrada da montanha, levantando nuvens de pó pálido. A subida para o território de High Keep foi uma subida árdua e vertical que testou os pulmões dos cavalos e a resolução dos cavaleiros. Maeve cavalgou perto da frente da coluna, flanqueada pelos guardas de elite de Cedric. Não olhou para trás, nem uma vez. Quando ultrapassaram a crista final, a fortaleza de High Keep revelou-se. Não era um castelo construído para o conforto como Ashdown com as suas tapeçarias e camas de penas. High Keep era um monumento brutalista de ardósia e madeira, esculpido diretamente na face íngreme da montanha. Parecia um dente cinzento irregular a projetar-se para o céu. Cheirava a ozono, agulhas de pinheiro e fumo de lenha. Maeve deslizou do seu selim. As suas pernas ardiam da cavalgada de 3 dias, mas ela cravou as botas firmemente nos paralelepípedos. Os lobos de High Keep pararam o que estavam a fazer para encarar. Era uma raça diferente aqui em cima. Maiores, cicatrizados, os seus olhos cautelosos e selvagens. Olharam para Maeve, uma mulher construída para a velocidade em vez da mera massa, usando um corte de couro estrangeiro. E ela podia praticamente ouvir a rejeição silenciosa coletiva. Cedric atirou as rédeas a um pajem e aproximou-se dela. Não ofereceu uma introdução grandiosa, não exigiu que se curvassem, simplesmente apontou para uma arena espalhada, cheia de terra, situada na base da parede oriental. A vanguarda treina a primeira luz, disse Cedric, a sua voz a espalhar-se facilmente no ar rarefeito da montanha. São teus para quebrar. Maeve olhou para a arena. Estava coberta de areia e cascalho grosseiros, uma superfície projetada para rasgar a pele. Precisarei de escudos de madeira, pesados e lanças curtas. Cedric assentiu uma vez. Feito. Na manhã seguinte, a névoa ainda se agarrava ao chão quando 50 dos guerreiros mais letais de High Keep se reuniram no pátio. Resmungavam, a sua respiração a formar enormes nuvens brancas no amanhecer gelado. Fora-lhes dito que uma forasteira, uma luna descartada de uma alcateia de planície, iria treiná-los. Maeve estava no centro do ringue. Usava armadura, apenas uma túnica de linho escuro e calças de couro. Segurava um pesado cajado de ferro. Um guerreiro maciço chamado Bram saiu das fileiras.
Tinha ombros da largura de um batente de porta e uma linha de mandíbula que parecia ter sido partida 3 vezes e mal posta. Nós não fazemos treinos de planície, sibilou Bram, cruzando os seus maciços braços. Nós lutamos, nós matamos, nós não dançamos na terra. Maeve não levantou a voz. Não fez pose. Simplesmente caminhou em direção a ele, o cascalho a estalar sob as suas botas. Vocês não fazem treinos, repetiu Maeve, o seu tom conversacional. Parou a 2 pés dele. Vocês simplesmente atiram-se contra o inimigo e esperam que pesem mais do que eles. Alguém nas traseiras riu. Os olhos de Bram brilharam de raiva. Nós vencemos as nossas batalhas. Vocês sobrevivem-nas, corrigiu Maeve. Por pouco. O Alpha perde 5 homens por estação em escaramuças de fronteira que não deveriam custar nenhum. Lutam como indivíduos. Morrem como indivíduos. Lançou-lhe uma lança de madeira. Bram apanhou-a, parecendo confuso. Atinge-me, disse Maeve. Bram bufou. Vou partir-te ao meio, rapariga. Se me conseguires tocar, volto para Ashdown hoje. Maeve bateu com a ponta do seu cajado no chão. Anda lá. Bram atacou. Era terrivelmente rápido para um homem do seu tamanho, dirigindo a ponta cega da lança diretamente para suas costelas. Maeve não a bloqueou. Desviou-se, deixando o seu próprio momentum levá-lo para a frente, e trouxe o cajado para baixo com uma dureza brutal nas costas do seu joelho. Bram cedeu com um grunhido agudo. Antes que pudesse cair, Maeve pivotou, batendo com o pesado eixo de madeira contra o lado do seu pescoço, bem no aglomerado nervoso. Bram caiu no chão como um carvalho derrubado. Jazia lá, a contorcer-se ligeiramente, a ofegar por ar. O campo ficou completamente, totalmente morto. 50 assassinos endurecidos encaravam a mulher que acabara de derrubar o seu maior atacante em 2 segundos, sem suar. Maeve olhou para as fileiras. A força é inútil se não consegues controlar a geometria da luta. A partir de agora, vocês lutam como uma unidade. Movem-se como uma parede. Quem quebrar a formação, corre o perímetro até vomitar. Apontou para os racks de pesados escudos de madeira que o intendente trouxera. Peguem num escudo. Formem fila. Da varanda superior, Cedric observava. Estava com os braços apoiados na balaustrada de pedra, uma caneca de café escuro e amargo na mão. Um sorriso lento e genuíno espalhou-se pelo seu rosto rude enquanto observava a vanguarda de High Keep, homens que anteriormente só lhe tinham respondido a apressarem-se a obedecer aos latidos agudos e autoritários da mulher na lama. Ao longo do mês seguinte, Maeve reconstruiu-os. Despojou-os da sua dependência de pura força bruta. Ensinou-lhes como sobrepor escudos, como criar pontos de estrangulamento, como usar o terreno em vez de lutar contra ele. Treinou-os até estarem exaustos, a sangrar e perfeitamente sincronizados. Não procurou a companhia de Cedric, e ele não a pressionou. Deu-lhe autoridade absoluta sobre o campo. Mas à noite, quando o sol se punha atrás das rochas e a fortaleza ficava silenciosa, encontraram um ritmo. Ela sentava-se junto à lareira no salão principal, a cozer armaduras de couro ou a olear armamento. Cedric sentava-se em frente a ela, a rever relatórios de reconhecimento. Falavam de linhas de abastecimento, padrões climáticos e estratégia defensiva. Não havia palavras floridas. Não havia pressão. Era uma parceria forjada em competência partilhada. Pela primeira vez num ano, a dor oca no peito de Maeve começou a fechar-se. Ela já não era a sombra de Garrett. Era o escudo de High Keep. O verão chegou, transformando os vales inferiores num forno sufocante. O calor trouxe a seca, e a seca trouxe o desespero. Alcateias renegadas, mortas de fome nas terras ermas ocidentais, começaram a avançar para leste, sondando as fronteiras em busca de fraquezas. A fronteira entre High Keep e Ashdown era definida pelo Shale Wash, um maciço leito de rio seco cheio de rochas irregulares traiçoeiras. Era notoriamente difícil de patrulhar. Um batedor cavalgou para High Keep ao meio-dia, o seu cavalo coberto de suor. Ignorou o pátio inferior e correu diretamente para a tenda de comando, onde Maeve e Cedric estavam a mapear as patrulhas do sul. Renegados, o batedor ofegou,
inclinando-se sobre a mesa de madeira. 2 dúzias deles nas profundezas do leito seco. Contornaram completamente os marcadores exteriores de Ashdown. Estão a dirigir-se para os silos de High Keep. A mandíbula de Cedric apertou-se. Ashdown deixou-os passar? As patrulhas de Ashdown estão dispersas, Alpha, respondeu o batedor. Estão demasiado esticadas a guardar os comboios de grãos de Oak Haven. Garrett estava a proteger a dote da sua esposa em vez das suas fronteiras. A percepção pairou no ar, pesada e patética. Cedric olhou para Maeve. Sela à vanguarda. Em 20 minutos, 40 cavaleiros estavam a rasgar pela estrada da montanha. Maeve cavalgou à frente, ombro a ombro com Cedric. O vento chicoteava o seu cabelo escuro numa frenesim. O seu lobo, alimentado pela adrenalina e pela confiança absoluta da alcateia atrás dela, cantava no seu sangue. Alcançaram a borda do leito seco de Ardósia quando o sol começava a pôr-se, lançando longas e sangrentas faixas de luz sobre as rochas irregulares. Abaixo deles, na bacia, a alcateia renegada movia-se rapidamente. Era um grupo desgrenhado e desesperado, famintos e selvagens. Eles têm o terreno elevado na crista oriental, analisou Cedric, apontando para um afloramento rochoso. Se atacarmos para baixo, eles partir-se-ão e dispersar-se-ão pelas fendas. Estaríamos a caçá-los durante semanas. Não atacamos, disse Maeve, os seus olhos a rastrear o movimento abaixo. Nós os canalizamos. Virou-se para Bram, que agora usava um pin de ferro pesado de tenente na sua coleira. Olhou para ela com lealdade absoluta e inquestionável. Bram, leva 10 homens, contorna a crista ocidental, faz barulho, empurra-os para leste. Apontou para um desfiladeiro estreito que servia de gargalo no leito seco. Alpha, tu e a força principal segurem a boca do desfiladeiro. Parede de escudos, não os deixem quebrar. E tu? Perguntou Cedric, os seus olhos escuros encontrando os dela. Leva os arqueiros para a borda. Assim que atingirem a tua muralha, acabaremos com isto. Cedric não discutiu. Não lhe disse para ter cuidado. Confiava completamente na sua mente tática. Partham. A armadilha foi executada com precisão impecável e brutal. A unidade de Bram irrompeu pela crista ocidental, uivando e batendo espadas contra escudos. Os renegados, em pânico e descoordenados, fugiram para leste, correndo diretamente para o estreito desfiladeiro. Na boca do desfiladeiro, bateram numa muralha de ferro e carvalhos sólidos. Cedric estava no centro da parede de escudos de High Keep. Os renegados atiraram-se contra ela, desesperados para romper, mas a linha manteve-se perfeitamente. Lanças projetaram-se em uníssono rítmico e mortal. Os treinos tinham dado resultado. High Keep lutou como um único organismo, impenetrável. Da borda acima, Maeve deu o sinal. Salvas de flechas choveram sobre os renegados encurralados. A luta terminou em menos de 10 minutos. A poeira assentou sobre as pedras sangrentas do leito seco. Maeve desceu a íngreme encosta, as suas botas a escorregar pela xisto solta. Atingiu o chão do desfiladeiro quando Cedric estava a retirar a sua espada do peito do último renegado. Ele olhou para ela, a ofegar, o seu rosto salpicado de sangue. Um sorriso selvagem e profundamente satisfeito rompeu o seu rosto. Nem um homem perdido. Geometria, respondeu Maeve, simplesmente, embora o seu próprio coração estivesse a bater com a pura emoção da vitória. Alpha! Gritou um dos sentinelas, apontando para a boca sul do leito seco. Uma patrulha cavalgava rapidamente em direção a eles. Cors de Ashdown, Garrett, cavalgava à frente. Parecia esgotado. O verão não lhe fizera bem. O stress de gerir a aliança de Oak Haven e uma alcateia inquieta e insatisfeita criara linhas profundas no seu rosto. Puxou o seu cavalo bruscamente, a poeira a lavar-lhe as botas. Encarou a carnificina no desfiladeiro. 2 dúzias de renegados mortos, soldados de High Keep de pé em formação perfeita, ilesos, a limpar as suas lâminas. E então ele viu-a. Maeve estava no centro do desfiladeiro. Estava coberta de poeira e sangue de renegado. Usava o couro escuro de um comandante de High Keep. Os homens à volta dela,
Homens que eram 2 vezes o seu tamanho olhavam para ela com uma reverência que a própria alcateia de Garrett nunca lhe mostrara. Garrett desceu do seu cavalo, o rosto corado de vermelho escuro e zangado. Este é território de Ashdown, Cedric, disse ele. Atravessaste a fronteira. Cedric avançou, limpando a lâmina numa túnica de renegado morta. A tua fronteira é uma ilusão, Garrett. Estes renegados marcharam 20 milhas pela tua terra sem ver um único dos teus sentinelas. Matámo-los antes que chegassem aos nossos silos. Exijo que retires os teus homens imediatamente, disparou Garrett, a voz tensa de humilhação. Estava a fazer pose à frente da sua própria patrulha, tentando desesperadamente parecer um alfa no controlo. Cometeu o erro de se aproximar de Maeve. E tu, não tens o direito de liderar tropas estrangeiras na minha terra. Maeve não vacilou. Deu um passo em frente para o encontrar, fechando a distância. Não o olhou com ódio. Olhou para ele com piedade absoluta e esmagadora. Isto não é uma disputa doméstica, Garrett, disse Maeve, a sua voz carregando a autoridade fria de um comandante militar. Isto é uma falha de segurança de fronteira. Deixaste a passagem sul completamente desprotegida. Se não os tivéssemos interceptado, estes renegados teriam massacrado as aldeias agrícolas no teu flanco oriental à meia-noite. Os olhos de Garrett desviaram-se, incapazes de sustentar o seu olhar. Sabia que ela estava certa. Retirara os guardas das aldeias para proteger os carregamentos de Cecily. Não presumas dar-me lições de estratégia, sibilou Garrett, baixando a voz para que só ela pudesse ouvir. Estás a desfilar como uma líder de guerra para me atingir. Eu não penso em ti de todo, declarou Maeve bluntly. A verdade das palavras atingiu-o mais forte do que um golpe físico. Cedric aproximou-se, vindo ficar ombro a ombro com Maeve. Não lhe pôs a mão. Não precisava de a reivindicar para mostrar o seu apoio. A frente unida que apresentavam era absoluta. Limpa as tuas fronteiras, Garrett, ressoou Cedric, a sua voz escura e final. Porque da próxima vez que as tuas falhas sangrarem para o meu território, não pararei no leito seco. Marcharei com a minha vanguarda até aos portões de Ashdown. Garrett ficou na terra, inteiramente emasculado. Olhou para Maeve, procurando um fragmento da mulher que costumava aquecer a sua cama, a mulher que o amara incondicionalmente. Não encontrou nada, apenas a aresta fria e afiada de uma lâmina que ele deitara fora tolo, agora perfeitamente empunhada pelo alfa de High Keep. Folhas de outono em decomposição sufocavam as sarjetas da fortaleza de Ashdown. O cheiro à decadência era inegável, um odor úmido e azedo que se infiltrava nas tapeçarias e nos pesados móveis de carvalho. Dentro do salão principal, os baús de Cecily já estavam feitos. 3 maciços baús encadernados em ferro estavam perto da porta. Usava a sua capa de montar mais grossa, o veludo completamente arruinado por meses de fuligem e caspa canina. Garrett sentava-se à cabeceira da longa mesa. Estava a olhar para um livro-razão. O pergaminho estava cheio de tinta preta elegante, detalhando os acordos comerciais de Oak Haven. Era um livro-razão de falência. Os cavaleiros do meu pai estarão aqui antes do meio-dia, disse Cecily. A sua voz carecia do tom agudo do inverno anterior. Estava esvaziada, plana de exaustão. Estou a levar a prata restante. Mal cobre a quebra de contrato, Garrett. As remessas de madeira que prometeste nunca chegaram a Oak Haven. Não tínhamos os homens para abater os pinheiros do sul, respondeu Garrett, sem levantar os olhos dos números. Não tinhas o respeito para fazê-los trabalhar, corrigiu ela bluntly. Finalmente olhou para ela, esperara sentir raiva, esperara que o lobo dentro dele se atirasse e rosnasse para a humana que estava a abandonar o seu lar. Não sentiu nada. O lobo estivera enrolado numa bola apertada e apática durante meses, a morrer de fome com uma dieta de vergonha e compromisso. Tu és a minha esposa, disse Garrett. As palavras sabiam as cinzas. Eu era uma transação, contrapôs Cecily. Puxou as luvas, os seus movimentos agudos e precisos. Meu pai comprou um estado tampão entre Oak Haven e os renegados do norte. Comprou um exército. Mas Ashdown já não é um exército, Garrett. É um cemitério à espera da neve. Não esperou por uma resposta. Virou-se e saiu pelas pesadas portas de madeira.
Garrett não a seguiu. Fechou o livro Razão e afastou-se da mesa. O silêncio na fortaleza era absoluto. Os servos tinham silenciosamente parado de vir trabalhar uma semana antes. Caminhou até ao pátio inferior. A lama congelava sólida, formando sulcos profundos e traiçoeiros. Perto da armaria, um grupo de 5 homens estava a selar cavalos. Eram veteranos, homens que lutaram ao lado do pai de Garrett, homens que sangraram na terra do território de Ashdown durante 3 décadas. Kyle, o mais velho do grupo, estava a apertar uma correia de atrelagem. Viu Garrett aproximar-se e parou, apoiando a mão na sela. "Uma patrulha, Kyle?" perguntou Garrett. "Não, Alpha", disse Kyle calmamente. Não desviou os olhos. "Estamos a cavalgar." "Para onde?" "Norte." A palavra pairou no ar gelado, uma sentença de morte entregue com certeza casual. "High Keep." Garrett disse, a sua voz a descer para um rosnado perigoso. "Estás a desertar para Cedric." "Estamos a desertar para uma alcateia que funciona", respondeu Kyle. Virou-se para encarar Garrett totalmente. "Não há comida nos silos, Garrett. O grão de Oakhaven deixou-nos gordos e preguiçosos. E agora, os humanos cortam-nos porque não conseguimos cumprir as suas quotas de madeira. O perímetro está a falhar. Os jovens não treinam. Discutem por migalhas. Quebraste a espinha desta alcateia no dia em que enviaste Maeve para os curtumes." A mandíbula de Garrett apertou-se. "Fiz um sacrifício para vos salvar." "Fizeste uma troca para te salvares do trabalho árduo de governar", retrucou Kyle. O seu tom não era zangado, apenas profundamente desapontado. "Um alfa passa fome com a sua alcateia. Ele sangra com a sua alcateia. Ele não vende a sua luna por pão e esconde-se numa fortaleza aquecida. Ela era a âncora. Puxaste-a, e nós derivamos para as rochas." Kyle montou o cavalo. Os outros 4 veteranos montaram atrás dele. "Se atravessarem a fronteira norte, estão banidos", advertiu Garrett, uma ameaça desesperada e oca. "Nunca terão uma lareira em Ashdown novamente." Kyle olhou para o pátio vazio e em decomposição. "Não há lareira para onde voltar, Garrett." Esporearam os seus cavalos para a frente, cavalgando pelos portões abertos. Garrett ficou inteiramente sozinho na lama gelada. Olhou para a janela alta onde costumava ficar com o seu vinho especiado, a observar Maeve a raspar peles. Pensara que era um rei a olhar para uma camponesa. Percebeu agora que fora um prisioneiro a observar a única mulher livre do vale. O gelo cobria as paredes de ardósia de High Keep, mas o pátio estava vivo de movimento. O banquete do solstício de inverno estava a 3 dias de distância. Carros de veado salgado, vegetais de raiz e cerveja escura espessa estavam a ser descarregados. A vanguarda estava a correr treinos na neve, a sua respiração a subir em enormes plumas brancas. Maeve estava na balaustrada superior a rever a contagem do intendente. Usava um pesado manto de pele de lobo escura, um presente da alcateia, não do alfa, mas dos homens que ela liderava. Eles próprios tinham caçado a besta e apresentaram-lhe a pele após uma brutal escaramuça de outono. Foi uma marca profunda de lealdade. Passos pesados esmagaram-se na pedra coberta de geada. Cedric aproximou-se dela. Encostou os antebraços à balaustrada, olhando para o pátio próspero. "As patrulhas do sul acabaram de regressar", disse Cedric, a sua respiração a formar um fantasma no ar. "Renegados?" perguntou Maeve, marcando uma linha no seu pergaminho. "Refugiados", corrigiu Cedric. "Lobos de Ashdown. 2 dúzias deles cruzaram a fronteira à primeira luz. Renderam as suas armas ao guarda de fronteira e pediram asilo." Maeve parou de escrever. Olhou para Cedric. "Concedeste?" "Disse aos guardas para os segurarem no posto avançado. Queria o teu conselho." Cedric virou a cabeça, os seus olhos escuros encontrando os dela. "São o teu antigo povo. São lobos à procura de um alfa forte", declarou Maeve, uma voz desprovida de sentimentalismo. "Se podem trabalhar, ponham-nos nas minas. Se podem lutar, ponham-nos na guarda traseira. Façam-nos ganhar o seu sustento. High Keep não gere uma caridade." A boca de Cedric contraiu-se num sorriso sinistro. "Exatamente o que mandei."
Uma trompa soou da torre de vigia principal. Sopro longo e profundo. Era o sinal de um cavaleiro a aproximar-se no portão principal. Não uma força inimiga, mas um emissário. Maeve e Cedric desceram as escadas de pedra para o pátio principal quando o pesado gradeamento de ferro foi levantado. Um cavaleiro solitário entrou. O cavalo estava magro, a cabeça pendia baixa. O cavaleiro parecia pior. O rosto de Garrett estava magro, os seus olhos âmbar afundados e arranhados de exaustão. As suas roupas estavam esfarrapadas, faltando as pesadas peles necessárias para sobreviver a uma longa cavalgada de inverno. O pátio ficou em silêncio. Os lobos de High Keep pararam de trabalhar. Observaram o alfa quebrado de Ashdown deslizar do seu selim, os seus joelhos cedendo ligeiramente quando as suas botas atingiram os paralelepípedos. Ele não olhou para os maciços guerreiros de High Keep que o rodeavam. Olhou diretamente para as escadas de pedra onde Maeve estava ao lado de Cedric. Garrett caminhou lentamente para a frente. Parou a 10 passos de distância. Olhou para Maeve. Ela estava de pé alta, envolta em peles grossas, flanqueada pelo alfa mais mortal do território. O contraste entre eles era absoluto. "Não me resta nada", disse Garrett. A sua voz estava rachada, despojada de toda a ressonância e comando. Era o uivo patético de um cão batido. Cecily foi-se. A alcateia dispersou-se. Os renegados tomaram as aldeias inferiores. Caiu de joelhos na pedra gelada. "Eu estava errado, Maeve. Troquei a minha alma por alguns meses de conforto. Destruí tudo." As lágrimas encheram-lhe os olhos, a correrem pela sujeira no seu rosto. "Por favor, diz-lhe para enviar homens. Diz-lhe para me ajudar a recuperá-la. Estou a implorar." Maeve olhou para o homem que amara durante 10 anos. Procurou no seu peito um vislumbre de simpatia, uma faísca do antigo laço. Encontrou um vasto e silencioso vazio. "Não estás a pedir um exército, Garrett", disse Maeve suavemente, a sua voz a espalhar-se claramente pelo pátio silencioso. "Estás a pedir que eu te salve das consequências da tua própria covardia." Garrett estremeceu. "Eu sou o teu alfa." "Tu és um homem que vendeu a sua companheira por grãos", corrigiu Maeve, o seu tom a transformar-se em aço. "Não tens alcateia. Não tens território. És apenas um renegado a invadir terra de High Keep." Virou a cabeça para olhar para Cedric. "Alfa, como lidamos com renegados que violam os portões?" Cedric não sorriu. O seu rosto era uma máscara de autoridade brutal e inabalável. Olhou para Garrett. "Tens 5 minutos para voltar para o teu cavalo e cavalgar para sul. Se os meus sentinelas te encontrarem dentro das minhas fronteiras depois do pôr do sol, eles vão despelhar-te." Garrett olhou para eles, a boca a tremer. Olhou de Cedric, de rosto duro e cicatrizado, para os olhos mortos e frios de Maeve. Finalmente percebeu que não havia perdão aqui. Não havia um arco de redenção. Havia apenas a realidade brutal do mundo que criara para si mesmo. Lentamente, Garrett levantou-se. Não disse mais nada. Arrastou-se de volta para o seu cavalo exausto, puxou-se para o selim e virou-se de volta para os portões. Maeve observou-o cavalgar até que o pesado gradeamento de ferro se fechou atrás dele, selando-o no frio. "Ele não sobreviverá ao inverno", notou Cedric calmamente. "Não", concordou Maeve. Cedric virou-se para ela, estendeu a mão, a sua grande mão calejada a segurar gentilmente o seu queixo, forçando-a a olhar para ele. Os seus olhos escuros ardiam com uma intensidade que não tinha nada a ver com piedade, e tudo a ver com reconhecimento absoluto e profundo. "Construíste a minha vanguarda, protegiste as minhas fronteiras, sangras pelo meu povo", disse Cedric, a sua voz profunda a descer para um registro privado e gutural. Não estava a fazer uma pergunta. Estava a fazer uma declaração. "Não quero um estado tampão. Não quero um tratado. Quero uma parceira." Estendeu a mão para o seu pesado casaco de couro e tirou um pesado torque de prata, intrincadamente esculpido com os lobos rosnadores de High Keep. Era a marca de uma luna. Maeve olhou para o pesado anel de prata. Não hesitou. Não olhou para trás, para os portões. "Coloca-o em mim", disse Maeve. Cedric aproximou-se, o seu maciço corpo a protegê-la do vento mordaz. Desclascou o torque
e assentou o pesado prata à volta do seu pescoço. O metal estava frio por um segundo antes de absorver o calor da sua pele. Ele não a beijou. Isso viria mais tarde, no calor da lareira e na privacidade dos seus aposentos. Em vez disso, Cedric pousou a testa contra a dela. Uma âncora física de aterramento de 2 predadores de topo, finalmente a encontrar a sua correspondência. Minha Luna, ressoou Cedric, as palavras a vibrarem pelo seu peito. A tua igual, corrigiu Maeve ferozmente. Cedric afastou-se o suficiente para olhar nos olhos, um sorriso selvagem a romper o seu rosto cicatrizado. Esperaria nada menos. Maeve virou-se, o pesado torque de prata a brilhar contra o seu manto de pele escura. Olhou para o pátio de High Keep. 50 guerreiros da vanguarda, 100 artesãos e os refugiados que fugiram das ruínas do seu passado pararam e baixaram a cabeça, expondo os seus pescoços em submissão absoluta e inquestionável. Saíra de Ashdown sem nada além da sua dignidade. Forjaram um império a partir da teimosia. E enquanto a neve começava a cair sobre a sua nova montanha, Maeve finalmente deixou o seu lobo uivar. Obrigado por se juntarem a nós para o início desta história de traição, sobrevivência e vingança. Maeve encontrará um novo caminho com o Alpha de High Keep, ou o ciúme de Garrett separará as alcateias. O inverno foi apenas o começo. A verdadeira tempestade está a formar-se. Se queres ver como Maeve recupera o seu poder, clica nesse botão de like, partilha este vídeo com os teus colegas fãs de romance de fantasia e certifica-te que subscreves para não perderes a parte 4. Deixa um comentário abaixo. Garrett mereceu perdê-la? Vemo-nos no próximo capítulo.